A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de Neemias, ainda falta um capítulo de Daniel, capítulo 11, mas depois terminaremos, se Deus quiser. Hoje vamos para o capítulo 3. O tema na Bíblia é a reconstrução das muralhas, Neemias com sua equipe. Mas o tema que eu coloquei foi reconstrua com oração. Reconstrua seu lar, reconstrua seu trabalho, reconstrua sua família. Reconstrua seus sonhos. Você que trabalha na obra na igreja, reconstrua a obra de Deus com muita ordem e decência. Mas na palavra de Deus nos ensina como reconstruir, orando, agindo, tendo fé, clamando e apresentando tudo ao nosso Deus. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Neemias 3, do 1 ao 16. As muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira. Eliasibe, o grande sacerdote, e os seus colegas sacerdotes reconstruíram os portões das ovelhas. Depois inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas até a Torre dos 100 e até a Torre de Anani. Veja que aqui foi quem? Os sacerdotes. Reconstruíram os lugares das ovelhas. Porque o sacerdote e o pastor temos que respeitar. Porque um dia ele vai prestar conta de nós, por nós, ao Senhor. E aqui os sacerdotes reconstruíram o local das ovelhas. Quando ele aconselhar, quando ele orar, quando ele orientar, obedeça. Porque ele representa o Senhor aqui na terra por mim e por você. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacu, filho de Uri, reconstruiu o trecho seguinte. O grupo de família de Azenar reconstruiu portões de peixe. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares, colocaram os trincos e as trancas. As 3 partes seguintes foram reconstruídas por estes homens. Na primeira, por Meromete, filho de Urias e neto de Acom. A segunda, por Mesulão, filho de Berequias e neto de Amisaebel. E a terceira, Zadok, filho de Baná. A gente vê que eles reconstruíram com as trincos, as portas. O que significa isso? Eu e você reconstruir os trincos e as portas da nossa casa. Nosso esposo, você, seus filhos, meus irmãos, meus primos. Reconstruir orando. Reconstruir para que Deus mostre a eles o certo e o errado. Reconstruir orando pelos filhos que estão distantes. Reconstruir orando pelos sonhos e projetos. Os homens da cidade de Tecoá construíram o trecho seguinte, mas os homens importantes da cidade não quiseram fazer o trabalho braçal que os mestres de obra mandaram. Todo canto tem um que quer ser melhor do que os outros. Aqui esses homens importantes não quiseram fazer a obra braçal. É como fazer uma limpeza na igreja. Para Deus não tem grande. Pelo contrário, Jesus disse aos discípulos, que quiser ser o maior, que seja o menor, para servir. Então não adianta querer ser grande, querer ser alguma coisa porque tem uma posição mais elevada, financeira, ou até mesmo na igreja, na obra. Com Deus não funciona assim. E esses aqui, por se acharem pessoas importantes, não construíram. Mas com certeza lá na frente o Senhor cobrou. Importante só é o Senhor. Importante é aquele que constrói com oração, ajuda o próximo, respeita o próximo. Trabalha na obra, faz uma limpeza na igreja, isso não cai pedaço de ninguém. Porque o grande, o importante e o poderoso fez por mim e por você. Morreu na cruz como desordeiro, porque naquela época quem morria morte de cruz era porque era desordeiro. Sem pecado, santo, por mim e por você. Como é que eu vou me achar importante na casa de Deus? Vamos ter sabedoria. Joiade, filho de Bazaé, de Mesulã, filho de Bezodias, reconstruiu o portão velho. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas.
Veja que aqui eles consertaram os portões velhos. Às vezes está acontecendo coisas velhas na nossa vida que tem que deixar para trás. A coisa do passado é velha. Né? Lá em 2 Coríntios 5,17 diz: eis que tudo se fez novo, és uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Reconstrua a sua vida com oração. Porque eu e você, a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Deixa o velho para trás. Melatias de Gibeão, Jadum e Meronote, os homens da cidade de Gibeão e de Mispa construíram o trecho seguinte, chegando até a casa do governador da província do Eufrates Oeste. Uziel, filho de Araías, que era Orives, construiu o trecho seguinte. Ananias, que era perfumista, construiu o trecho seguinte até a muralha larga. Veja que aqui tinha pessoas importantes, governadores, que estavam trabalhando junto com Neemias. Porque, como eu disse, o grande importante é Deus. Jesus construiu na dor, no sofrimento, por mim e por você. A Bíblia diz que pelas pisaduras dele fomos sarados. Você tem ideia do que significa isso? Rafaías, filho de U, governador de metade do distrito e de Jerusalém, construiu os trechos seguintes. O governador, com sua equipe, construiu, olha. Gedaías, filho do Aramaf, construiu o trecho seguinte, perto da sua casa. Atur, filho de Azabinéia, construiu o trecho seguinte. Malquias, filho de Uri, Azurbi, filho de Beat-Moabe, construiu o trecho seguinte, a Torre dos Fornos. Salulom, filho de Aloés, governador da outra metade de Jerusalém, construiu o trecho seguinte e as suas filhas o ajudaram no trabalho. Cada um construiu um pouco do trecho. Trincos, portas. É hora de você construir em oração pelo seu lar. Pelos trincos, para o adversário não querer destruir. Porque ele sempre está armando. A gente ora direto, constrói com oração. E aqui diz que as suas filhas o ajudaram. Você que é mãe, que é pai, tem que dar testemunho. Porque mesmo que seus filhos se afastarem, eles vão voltar. Eles têm que ver em você, homem e mulher de Deus, pessoas que dão testemunho. Construa com sabedoria, com entendimento, com discernimento, com um testemunho. Porque as suas atitudes vão mostrar para eles quem você é. E eles vão repetir. Veja que aqui as filhas estavam trabalhando com eles. Porque era uma construção, um testemunho, uma dignidade fazendo a obra do Senhor. E eles vão te imitar, seja bom ou ruim. Anum e os moradores de Zoarão construíram o portão do vale. Eles puseram os portões no lugar, colocaram os trincos e as trancas e consertaram a 500 metros de muralhas. 500 metros de muralha até os portões do lixo. Veja que eles construíram tudo, construíram o vale. Está no vale? Construa com oração. Construa com louvor, com clamor e com leitura da palavra. Porque você vai ver as bênçãos. Aqui diz que até a porta do lixo. Porque lixo às vezes está dentro de nós. Monturo, maldade, mentira, fofoca, calúnia. Joga isso fora. Constrói uma nova vida com Cristo. Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Acarim, construiu o portão de lixo. Ele pôs portões no lugar e colocou os trincos nas trancas. Veja que onde tinha lixo eles construíram. Colocaram portões e trancas. Portões de dignidade, trancas para fechar para o mal não entrar. Tranca no nosso dia a dia, no nosso caráter, para que o mal seja jogado no lixo. Salum, filho de Osé, governador do distrito de Mispa, reconstruiu o portão da fonte. Ele fez uma cobertura, pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas. Na represa de Salé, ao lado do jardim do rio Selum, construiu a muralha até a escada que desce à cidade de Davi. Veja que ali foi construindo, colocando tranca, colocando portões novos, colocando cobertura, quer dizer, cobrindo aquele que estava descoberto. A nossa cobertura é o Espírito Santo.
Por isso a gente tem que estar orando e clamando e reconstruir nossa vida. Porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Temos que construir a nossa cobertura com oração, com louvor, para que essa cobertura fique coberta com o sangue de Jesus. Essa cobertura fique coberta com o poder do Senhor. Mas eu e você tem que construir com trancas, com portões, louvando, orando, buscando, dando testemunho, porque quem está ao nosso redor está observando. O 16 para terminar hoje. Neemias, filho de Arbug, governador de metade do distrito de Bet-Zur, construíram o trecho seguinte, até a sepultura de Davi, até a represa, até as barracas dos soldados. Veja que tudo eles estavam construindo. Barraca dos soldados, ali onde estava a sepultura de Davi. Por quê? Porque era uma construção para o nome de Deus ser glorificado. Aquela cidade tinha sido destruída. Aquele povo estava triste, angustiado. Mas Neemias chegou ali para fazer a diferença. Neemias chegou ali através de oração. O rei representa o Senhor, que deu a ele oportunidade, deu as instruções, deu madeira, deu cartas para ele conseguir. E ali ele começou a construir, levando aquele povo com ele, os sacerdotes, para trabalhar naquela construção. Espiritualmente, essa construção é minha vida e a tua. Espiritualmente, essa construção é a gente orar, jejuar, louvar, ler a palavra pela nossa família. Mesmo que não esteja perto de nós, mesmo que esteja distante, não esteja comungando da nossa fé, mas a nossa parte a gente tem que fazer. Sabe o que mais o Senhor orienta? Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. O Senhor responde, o Senhor mostra, o Senhor honra, o Senhor abençoa, quando a gente reconstrói o que necessitamos. Amém? Espiritualmente. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.